E no vídeo de hoje vamos comentar sobre BB Seguridade e algo que pouca gente está falando, mas que eu tenho observado na empresa. Então, se você tem BB Seguridade ou pretende comprar as ações da empresa, eu recomendo altamente que fique comigo até o final desse vídeo. E por enquanto, esse canal não tem clube de membros, mas caso tivesse, esse vídeo seria um vídeo privado, exclusivo para membros, então aproveita aí porque vai ser interessante. Olha, eu estava ligando alguns pontos aqui sobre a BB Seguridade e o que eu tenho percebido é o seguinte: essa matéria é do dia 5 de maio e veja que a BB Seguridade, no primeiro trimestre de 2025, ela teve uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado e lucrou 2 bilhões. Agora veja que aqui no segundo trimestre de 2025, apesar de alguns problemas com os prêmios, a BB Seguridade trouxe um crescimento de 19,7%. Veja que ela lucrou 2,2 bilhões no segundo trimestre, alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado e de 10% em relação ao último trimestre. E aqui é interessante que você veja o seguinte: de maio para cá, que foi quando saiu aquela primeira matéria, a BB Seguridade, ela estava custando R$ 42 e de lá para cá ela tem caído em suas cotações mais de 24%, ou seja, menos R$ 10,53 por ação no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E isso daqui me despertou porque provavelmente a gente está tendo uma assimetria positiva para quem tem interesse na companhia. Então, cotações caindo com lucros crescentes é o que a gente procura. Então, por isso que eu acho que BB Seguridade é uma excelentíssima candidata para os meus próximos aportes na bolsa, mesmo ela estando bem distante ainda de pagar dividendos, porque, como vocês já devem saber, a BB Seguridade ela tem uma ótima política de pagamento de dividendos, pagando sempre no mês de fevereiro e agosto. Então, BB Seguridade é um reloginho e ela sempre paga nesses 2 meses. Pelo menos ao longo do tempo foi assim que foi. É garantia que permaneça assim? Talvez não. Talvez chegue um momento em que ela anuncie uma nova política de dividendos para distribuir mais, ou talvez a empresa passe por alguma dificuldade e não distribua em algum dos meses. Não tem problema, a gente sabe que renda variável é isso daqui. Mas fato é que BB Seguridade sempre pagou adequadamente nesses 2 meses, com algumas exceções no mês de dezembro também. Então, se você tem uma carteira de dividendos que no mês de fevereiro e agosto são mais fracas, este aqui talvez seria um motivo interessante para você estudar o case aqui na empresa para complementar os meses que você fica sem dividendos na carteira. E claro, se você ainda também não tiver uma exposição ao setor de seguros, então seria aí mais uma oportunidade para você estar estudando e vendo se vale a pena comprar as ações da empresa. E aqui, olhando mais alguns dados da empresa, veja que a BB Seguridade, ao longo do tempo, ela entregou um lucro líquido crescente, um payout estável na casa dos 80, 90% e um dividend yield, na maior parte do tempo, acima de 6%. Então, isso é admirável e não são todas as empresas da bolsa que conseguem entregar um resultado dessa magnitude. E por falar em resultado, perceba que desde o seu IPO em 2013, ou seja, há mais de 12 anos atrás, a BB Seguridade ela distribuiu 56,6 bi, o que no momento dessa apresentação institucional do segundo trimestre é como se você recebesse R$ 1,7 para cada R$ 1 que você investiu, um retorno de 170% apenas nos dividendos pagos de lá para cá. Então, se você reinvestiu os dividendos nas próprias ações da empresa, provavelmente o seu retorno composto foi ainda maior. E veja aqui que, em comparação com o Ibov, a BB Seguridade teve um desempenho muito melhor. Então, muita gente compara, às vezes, o IPCA, a Selic, na verdade, títulos de renda fixa com o Ibov. Mas a verdade é que o Ibov não é um ativo interessante para você estar comparando. E realmente, ao longo do tempo, a renda fixa, em diversos momentos, ganhou do Ibov nos últimos 30 anos.
Mas nos últimos 30 anos, ações de boas empresas que entregam bons resultados e que têm política de dividendo saudável, afinal são empresas lucrativas, elas tiveram um desempenho infinitamente superior à renda fixa. Porque hoje eu vejo muita gente comentando que tem comprado títulos de renda fixa porque estão pagando 15, 14,5%, mas as empresas da bolsa, elas não distribuem a totalidade dos seus resultados, elas sempre represam um caixa. Então, imagine que quem está comprando BB Seguridade está com um yield de 13,07% nos últimos 12 meses. Então, quando a Selic cair, que eventualmente, ou melhor dizendo, naturalmente houver uma migração de recursos da renda fixa para a renda variável, então vamos ter aí também o fator de apreciação nas cotações. Então as cotações elas vão ter naturalmente um desempenho crescente, porque essa classe de ativos vai ficar mais interessante. E quem estava comprando por preços atrativos, eu acho que vai estar fazendo um bom negócio. Agora, perceba que BB Seguridade, ela também tem um payout bem elevado. Então, temos também que ponderar que não sobra tanto recurso para poder seguir reinvestindo na operação. Então, veja que aqui nos gráficos houveram momentos em que a empresa distribuiu até mais do que 100%, e isso gerou alguns resultados não recorrentes. Então, veja que desde o IPO até 2024, a empresa distribuiu, na média, 88% do lucro. Então, veja que sobra 12% do resultado para a empresa reinvestir na própria operação. Mas isso daqui também se deve ao fato da BB Seguridade ser uma empresa mais enxuta, com um modelo de negócio enxuto. Então, a própria empresa, ela destaca que o modelo de negócios ele é defensivo. Isso porque contém uma diversificação de riscos, com boa dispersão geográfica, mas também porque a empresa ela se utiliza ali dos balcões do Banco do Brasil para poder oferecer os seus produtos de seguro. Então, é uma parceria muito sadia, porque o Banco do Brasil é o proprietário de quase 70% da BB Seguridade, 68,26%. E a BB Seguridade ela tem esse compromisso de entregar esses resultados para o banco. Então, veja que as ações em circulação, que é o chamado free float, que é o que eu e você nós podemos comprar, elas representam 31,74% da empresa. E aqui, ações em circulação, veja que os estrangeiros, eles não são bobos, eles têm aí quase 64% das ações da empresa, enquanto os brasileiros têm 36,4%. E eu não me canso de falar disso daqui, porque realmente BB Seguridade tem empresas na ponta que são lideradas por empresas do setor privado. Então veja que, apesar dela receber a maior parte dos dividendos, 74,9% de todas essas operações, com exceção da Brasilcap, ela recebe 66,8% do resultado, ela é minoritária nas ações que tomam as decisões no final das contas. Então, a gente tem empresas privadas, o que de certa forma protege e tranquiliza aquele investidor que acha que BB Seguridade vai ter alguma interferência estatal, vai ter resultados depreciados por conta de política. Então, a probabilidade disso acontecer é muito menor com empresas do setor privado atuando na ponta. E veja também que a rentabilidade da BB Seguridade tem sido uma das mais altas na bolsa. Veja que são 84,97% de Return on Equity, o ROI. Isto aqui ganha de lavada de Caixa de Seguridade, Porto Seguro e IB, que são as suas concorrentes aí no nosso mercado de capitais. A gente sabe que o mercado de ações no Brasil tem poucas empresas, pouquíssimas empresas, então das poucas que nós temos de seguro, essas 4 aí são as principais. Na verdade, eu não acredito que tenha outra empresa de seguros, a não ser que você compre Bradesco, porque já está incutido ali na empresa a parte de seguro também, mas empresas propriamente de seguro são essas 4 aqui. Isso aqui mostra que a cada R$ 100 investido, a empresa consegue gerar de resultado R$ 84,97. Então, seria mais ou menos isso daí, falando de forma mais simplória. E eu também gosto do fato de BB Seguridade ser uma das empresas mais baratas aqui, entre as principais. Veja só que maravilha.
é a mais barata também em relação ao PL. E aqui, um outro fato bem interessante que eu estive analisando sobre BB Seguridade, né? Na verdade, ou melhor falando, aqui em relação ao Banco do Brasil, é apenas a título de curiosidade, se a gente pegasse o resultado do Banco do Brasil e excluísse BB Seguridade, perceba que o banco ficaria com um PL redondo de 6%. E eu cheguei nesse número subtraindo aqui o valor de mercado sem BB Seguridade que o Banco do Brasil teria e dividir pelos lucros, excluindo o resultado que BB Seguridade entrega para o banco. Então veja aqui que o lucro líquido hoje do banco nos últimos 12 meses foi de 18,77 bilhões e BB Seguridade entregou um resultado através dos dividendos nos últimos 12 meses de mais de 5 bilhões, pouco mais de 5 bilhões. E aí eu adequei o cálculo aqui e cheguei nesse resultado de um PL cravado de 6 nas cotações atuais. E perceba que aqui os indicadores fundamentalistas eles apontam em um PL natural do Banco do Brasil, BBASC3, de 6,47. Então, excluindo a BB Seguridade, ficaria um PL de 6 no banco. Eu trouxe esse dado porque realmente é curioso, o Banco do Brasil possui uma participação relevante aqui da empresa e geralmente quem tem BB Seguridade às vezes também tem Banco do Brasil. Então, uma informação bacana aí para vocês. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo, ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição. E só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Bem, agora uma parte interessante que você não poderia sair desse vídeo sem antes ouvir é basicamente o seguinte, eu falo isso daqui sempre que eu trago a BB Seguridade, que é a baixa penetração de seguros no nosso país comparado com outros países. Então veja que é o seguinte, o Brasil ele ainda tem um mercado de seguros muito pequeno. As pessoas elas ainda não desenvolveram uma cultura de planejamento de longo prazo e compra de ativos de proteção, como é o caso de seguros, justamente porque isso tem tudo a ver com a renda da população. Então, países que têm um PIB maior, eles naturalmente também têm uma maior propensão a adquirir seguros. Então, veja que dentre os países emergentes, o Brasil ele está aqui mais ou menos no meio, com 13,9% dos prêmios de seguro dividido pelo PIB, né? Então, o mercado de seguros, ele ainda tem muito que crescer no nosso país, especialmente se houver um aumento da renda das pessoas no médio e longo prazo. A gente sabe que o governo, de certa forma, ele está sempre tentando tributar mais, está tentando tirar a renda do bolso das pessoas para poder custear esse estado tão pesado que nós temos, mas ao sinal de qualquer melhoria, qualquer crescimento de renda, isso sim vai impactar o mercado de seguros como um todo. E se você acha que hoje os resultados de BB Seguridade, da seguradora que você tem, eles já são interessantes, pois fique sabendo que melhorariam ainda mais. E claro, isso seria muito positivo porque mais gente adquirindo seguros, são mais prêmios sendo emitidos e seguradoras lucrando mais. E você, como acionista, vai participar dessa festa. Então perceba aqui que a renda disponível ela é fundamental para a expansão do mercado de seguros.
Veja que países com alta penetração, eles têm uma renda, um PIB per capita bem mais alto, veja aqui, e o Brasil, coitado. Por enquanto, aqui com o PIB per capita, também não sei se é em dólar, provavelmente deve ser. Tem aqui as fontes e não me parece ser uma fonte brasileira, então eles devem estar calculando isso aqui em dólar. 10 mil dólares por ano no ano de 2023. De lá para cá pode ter melhorado, pode ter piorado um pouco, eu não sei dizer, mas fato é que aos trancos e barrancos estamos aqui, firmes e fortes, com as ações das seguradoras e torcendo por uma melhora no PIB do nosso país. E outro fator também interessante é que inflação estruturalmente baixa, ela é um catalisador para o crescimento da indústria de seguros. Então veja que a inflação média de 2006 a 2023 foi de 6%. Então, quanto menor a inflação, veja que a penetração de seguros ela é ainda maior. E aqui, para fecharmos, temos o lucro líquido gerencial. Nos últimos anos, veja que foi crescente. E aqui o resultado financeiro, graças à alta da Selic, ele foi impulsionado e a BB Seguridade tem entregue um resultado financeiro maior. E veja só, isso acontece porque a BB Seguridade ela recebe o recurso dos prêmios pagos e fica com aquele caixa enquanto a pessoa que pagou está torcendo para o sinistro não acontecer e tomando cuidado, na verdade, para não acontecer nada de ruim com aquele bem que foi segurado. Então, até acontecer algum sinistro, a empresa mantém o recurso aplicado e isso ajuda a impulsionar o resultado financeiro da empresa. E mais uma vez, o mercado de seguros é positivo por isso, porque quando está com uma taxa de juros baixa, uma inflação baixa, a empresa vende mais produtos e quando está com uma taxa de juros mais alta, lucra através do resultado financeiro. Então, é uma empresa que consegue se comportar muito bem, é resiliente, independentemente do cenário. Agora, claro, também não vai ser aquela empresa que vai dar um susto nos resultados, dando uma pancada para cima, você tem que estar ciente disso. De qualquer forma, é muito importante explicar isso mais uma vez. Bem, muito obrigado por você ter assistido até aqui. E se você gostou, por gentileza, deixa aqui o seu like, não esqueça de se inscrever no canal Dividendo e Tradição e clica aí na setinha para você mandar para aquele seu amigo que tem BB Seguridade. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Bem, agora veja esse vídeo que está aparecendo na sua tela, eu tenho certeza que você vai achar interessante, que são os prós e contras que eu listei de você investir em BB Seguridade. É um vídeo que está bem interessante e que vale a pena você assistir. Um abraço para você e fique com Deus!